Salve, salve comunidade da pintura, eu sou o Filipão e esse é o Entre Demãos, o podcast da Tintas Eucatex. Só que hoje uma edição super especial, é o Elas em Cores e roda a vinheta. Pessoal, hoje o Entre Demãos está sensacional porque eu estou cercado das garotas da Eucatex aqui comigo. Dá uma olhada com quem eu estou acompanhado, ó. Dá uma olhada nas moças que estão aqui comigo. Então hoje os assuntos são muito variados, é o Elas em Cores e eu queria que elas se apresentassem primeiramente para depois a gente começar o nosso bate-papo. Vamos lá então? Maria Cristina. Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal. Cris, fala um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho na Eucatex, se apresenta para a turma que está te vendo lá. Bom, gente, eu entrei bebê na Eucatex, tá? Porque eu já tenho 24 anos de empresa e passei por vários setores, né? Então, a Eucatex faz parte, né? Eu já tenho uma vida lá dentro. Então, a Eucatex faz parte da minha história, com muita honra que eu estou aqui, né? Para falar com vocês hoje nesse podcast especial, vamos dizer assim, né? E há 2 anos eu estou em contato mais com o pessoal, né, da pintura. Então, hoje a gente veio falar aqui com os profissionais, falar dos profissionais, né? Então, vamos lá, espero representar, poder passar bem o que é a empresa, a posição da empresa quanto a este assunto aí para vocês. Joia, a Cris, ela, juntamente com a nossa equipe, ela está assumindo o Clube do Pintor da Eucatex. Então, muita novidade para 2026. Aguardem. Rê, por favor, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Tudo bem. Eu agradeço também pelo convite, estou muito feliz por estar aqui. Bom, Regiane, sou supervisora, né, da área ambiental da Eucatex e assuntos regulatórios também. Bom, então o nosso trabalho lá é muito dinâmico, né? A gente faz um pouquinho de tudo, cuidando do meio ambiente, olhando para as legislações, né? Para a gente poder ter aí um produto com qualidade, mas também com sustentabilidade. Esse é um tema, né, Regiane, que a gente vai falar muito sobre ele hoje aqui, mas é um tema que está muito em alta e muito importante em todos os segmentos, principalmente nos segmentos de tintas, né? Então, pessoal, aguardem, tem muito tema sobre sustentabilidade. Célia, boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Obrigada, agradeço. É muito orgulho estar aqui, espero estar à altura das respostas aqui que a gente vai conversar. Bom, eu sou a diretora técnica da Eucatex, eu sou a culpada quando dá alguma coisa errada. Mas a culpada também quando dá muita coisa certa. Eu sempre me incomodei com falta de conhecimento, né? Cobro isso da minha equipe e corri atrás também disso. Então, eu sou formada em engenharia química e aí, em determinado momento, eu vim trabalhar na Eucatex, eu estou há 23 anos aqui e quis entender a loucura do marketing. E aí eu fui fazer pós-graduação em marketing. E aí eu vi que não era loucura, que é só uma questão de conhecimento de mercado. Bom, aí depois eu quis conhecer um pouquinho como era a produção, fui fazer uma pós em produção. E depois eu quis conhecer como é o negócio como um todo. Fui para a FGV e fiz gestão empresarial. Então, assim, a gente procura fazer o melhor no lugar que nós estamos. Então, vamos tentar fazer o melhor aqui também. Sensacional. Célia, tem um detalhe, você também é responsável pela Eucatex Madeira, né? Pela planta da Eucatex Madeira, né? Sim, eu sou responsável pela qualidade de todos os produtos do Grupo Eucatex. E, industrialmente, eu sou responsável por todas as áreas da unidade tintas. Qualidade, produção, manutenção, desenvolvimento de produto. Mas o mérito não é meu, não. O mérito é da minha equipe, que é maravilhosa e muito competente. Muito bem, muito bem. Gente, vamos iniciar aqui os nossos temas. Tem temas muito interessantes que nem eu falei para vocês, né? As meninas estão aqui dispostas a falar tudo sobre produtos, meio ambiente, fábrica, pintores, enfim. Vamos em frente. Nós separamos aqui alguns temas, como nós sempre fazemos no Entre Demãos, né? E a sorteada para o primeiro tema foi a Célia. Opa! Então, o tema, Célia, que a gente tinha falado, né? A gente tinha ajustado, é o seguinte, né? Como a busca de produtos funcionais fomenta a evolução
e a pesquisas técnicas e quais são os desafios Fabris nessa evolução? Bom, a Eucatex, ela procura por inovação sempre. Tanto é que hoje nós temos uma equipe focada em inovação, em todas as unidades e mais fortemente na unidade de tintas. Nós acreditamos que uma empresa evolui, cresce com inovação. Então, existem os produtos commodities, que todo mundo tem, e tem os produtos inovadores, que a Eucatex vem saindo na frente há alguns anos. Esse ano, por exemplo, nós tivemos lá com a Resiste, que é um produto que ninguém tem no mercado e que foi fruto de pesquisa de todos os mercados pela nossa equipe de inovação. Temos outros produtos que foram ganhadores de prêmios. Então, o que eu quero dizer? O foco em inovação é a sobrevivência e o meio que as empresas têm para crescer. Se uma empresa quer crescer fortemente, tem que olhar inovação, tem que olhar produtos funcionais. Aquela tinta commodity que era só para colocar cor na parede, hoje ela é vendável, mas ela não faz a diferença. Então, o consumidor ele está procurando uma tinta que, por exemplo, purifique o ar. Então, a gente sabe que produtos à base de madeira, por menos formol que tenha, ele emite um pouquinho de formol, que é um produto, não diria tão prejudicial à saúde, mas que não é um produto natural. E assim, atualmente a gente está desenvolvendo uma tinta que ela extrai todo esse ar não tão saudável do meio ambiente. Isso eu não quero dizer que quando você pintar uma tinta do lado de fora, ela vai tirar a poluição dos carros que estão passando, não. Mas do lado de dentro da casa, ela vai purificar o ar. Então, essa é uma inovação que a gente já está trabalhando desse ano. E falando da fábrica, como que a fábrica tem que se preparar para ir atrás dessa inovação técnica, desse alto desempenho que nossa equipe, que nossos funcionários, nossos pesquisadores têm? Às vezes não, muitas vezes, uma tinta diferente, uma tinta inovadora, uma tinta diferente, que tem esses atributos especiais para a produção, para a preparação em um envase, tem que ter equipamentos especiais. Não é só jogar lá dentro do tanque e um dispersor natural vai conseguir misturar aquela tinta, vamos dizer assim. O desafio, né, Célio? Desculpa, o desafio não é somente na produção da fórmula, mas no sistema e no processo produtivo do produto, né? Exatamente. Às vezes você tem que comprar um tanque diferente, você tem que comprar uma tecnologia diferente, um dispersor diferente, um sistema de envase diferente. A tinta pode ter uma reologia diferente, uma viscosidade. Então, a fábrica ela tem que ser inovadora também para andar junto com a área técnica, a inovação. Então, a inovação ela vem junto tanto em processo, desenvolvimento da fórmula, envase e também logística, tá? A empresa tem que estar preparada para entregar esses produtos especiais que muitas vezes vão em embalagens especiais também. Você teve recentemente na China. Sim, fiquei 20 dias na China. Conta rapidamente como é que foi tua experiência, o que você encontrou de inovação na China. Mas não conta o segredo, ó. Não tem segredo. Segredo não. É por alto aí. O que você enxergou? O que você viu lá na China? Você me contou muita coisa que você viu lá. Sim. O que mais te chamou a atenção? Para o pessoal entender como é que é o mercado de tintas na China. Olha, foi 20 dias bem trabalhados. O que me chamou mais a atenção é a grande tecnologia que existe na China. Não só isso, mas é um povo muito disciplinado. É um povo muito trabalhador. Inclusive, vou contar uma historinha aqui. Nós marcamos uma viagem para visitar uma das tecnologias que eu estava querendo ver lá E assim, como eu sou responsável também pelas unidades de madeira, na verdade era sobre papel. E aí eu coloquei meu relógio lá para despertar, 3h30 da manhã, porque o avião ia sair às 6, lá é tudo muito corrido. E uma hora para outra deu um estalo na minha cabeça e eu acordei, eu olhei no relógio, 10 para as 4. Eu falei, meu Deus do céu, o relógio não tocou. Saí como uma desesperada, me troquei, o pessoal já estava me esperando lá embaixo no saguão do hotel. Deu tempo para pegar o avião, eu falei, agora eu vou entender o que aconteceu. E aí peguei o celular, começou, o celular nunca atrasou na vida, nunca falhou. E aí quando eu olhei, eu falei, nossa, hoje é domingo. Então, eles são muito trabalhadores, eles trabalham de domingo a domingo. Eles têm equipamentos que não existem no Brasil.
Para minha surpresa, num preço, num custo muito competitivo. E qualidade? Boa qualidade. Aquela China que a gente conhecia, de que não tem qualidade, de que comprou, quebrou, esquece. Tem altíssima qualidade. Já compramos alguns equipamentos, arriscamos, compramos e acertamos. Alta qualidade e boa durabilidade. E essa para a gente encerrar o tema da China, e essa tecnologia da China, ela se restringe a equipamentos ou insumos e matérias-primas também? Não, eles estão bem avançados. A matéria-prima, eu posso até dizer, não compensa importar resina, porque a gente tem ali 50% de água, então não é viável, né? E a vida útil também não é tão longa. Bom, eles estão muito avançados em polímeros, em gerais. A minha formação inicial foi em polímero, eu fiquei 12 anos em outra empresa na área de polímeros, e quando eu encontrei aquele tipo de papel impregnado, aquele tipo de papel impresso, com aquele acabamento maravilhoso e com uma resina acrílica, eu falei, como que eles conseguem fazer isso? Então, eles têm muita tecnologia em resina, muita tecnologia em pigmento, tanto inorgânico como orgânico, mas inorgânico lá é mais forte. A gente percebeu que o orgânico é mais forte na Índia. Papel, a tecnologia está muito avançada, né? E cargas também não compensa A importação. importação, mas existe cargas diferenciadas lá também, que não seria uma dolomita que a gente conhece que é uma carga de enchimento, mas são cargas especiais que dão características diferenciadas na tinta. Na tinta. Bom, são viagens muito importantes, são viagens muito promissoras e que prometem muito no futuro para nós. Né? Sim, como eu falei, né, o Catex está focando muito em inovação, o grupo em todo, mas principalmente a tintas, então feiras, fornecedores de fora, países diferenciados, Alemanha, Estados Unidos, China, têm que ser visitados anualmente, sem exceção. Joia. Bom, gente, Cris, agora é com você, minha amiga. Você tá toda paramentada como pintora aí, porque o assunto são os pintores. Pintores, pintoras. Pintoras e por aí vai, Sim. né? Ano que vem você tem uma missão bacana com eles, hein? Sim. Tamo junto nessa. Vamos lá. Tem um tema interessante que a gente colocou aqui, que é o seguinte. A relação do profissional com a indústria vem se estreitando mais nos últimos 10 anos. A gente vê essa evolução, a gente acompanha nos últimos 10 anos. Ele é meu chefe. Qual a importância para ambos os lados dessa evolução no setor? Qual que é a importância tanto para a indústria quanto para o profissional pintor nessa sinergia, nessa junção de frentes? Sim, né, Fê? O pintor, ele faz parte, né, do nosso corpo. Já começa ali pela matéria-prima, né, pelos nossos fornecedores, aí passa pela indústria, que a Célia falou, né, todo mundo trabalhando, todo mundo se dedicando, se aperfeiçoando, aí a indústria também, e o pintor faz parte disso. Né? Ele faz parte do nosso corpo, a gente tem que incluí-lo nesse processo. Então, a indústria, vamos dizer assim, sentiu falta disso, né? De incluir o profissional, né? Quem vai ali mesmo aplicar o nosso produto, né? O nosso produto ele é muito complexo, né? Não é algo simples. Às vezes a gente pode entregar um produto perfeito, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte e a gente faz bem feito, como, né, a Célia explicou aí, né? Muita inovação profissional, enfim. Mas ali na aplicação a gente precisa muito desse profissional, tanto para ele saber aplicar, quanto para ele ver, analisar o que ele vai fazer. Tem que analisar a superfície, né? Cada superfície é de um jeito, matérias-primas, enfim, né? Tempo, né, intempérie, enfim, tudo. Então, a gente precisa dessa pessoa no campo para nos ajudar. Então, o pintor ele é essencial para a gente. Então, a relação, né? Estreitar nossas relações é essencial. Para o pintor, o que é legal? Ele estando perto da indústria, que a indústria já viu que né? Ele é essencial, então a gente já deu essa abertura, né? A gente já tem o pintor como parte da gente. Então, para ele, agora, o que falta? Ele se chegar mais, né? E a gente está ali, esperando todos. Por quê? Para ele é bom que ele vai estar sempre
antenado em tudo que está acontecendo, né? Nas novidades, porque as coisas mudam, né? O mundo evolui muito rápido, aliás, e os produtos também. Então, ele precisa estar lá, ele precisa estar sabendo do que está acontecendo, ele precisa ser treinado para isso, né? Então, ele estando junto com a gente, é bom para ele, bom para a gente. Para a gente, é isso que eu falei, né? Para a gente é bom também, além de, né, a gente ter o profissional junto, a gente está olhando também as necessidades dele na rua, né? Porque uma coisa é a Célia aí ver as tecnologias, né? O que tem aí de legal de matéria-prima. E outra coisa é a realidade dele na rua. Será que ele precisa de tudo isso? Será que ele vai usar tudo isso, né? Então a gente precisa estar sempre alinhado. Qual é o que tem, o que a gente tem para oferecer e se isso vai ser bom, se ele vai usar isso aí. Então a gente precisa andar junto. Essencial. Uhum. Eu costumo dizer, né, Cris, que a gente fabrica uma parte do produto e o pintor ele complementa essa parte que a gente fabrica, né? Sim. E a complementação do pintor, ela é extremamente importante. A gente sabe muito bem disso. Isso é até clichê a gente falar, mas é um elo que sem ele não existe Célia, não existe Regiane, não existe ninguém aqui, né? A gente depende de um profissional para tirar aquele produto da lata e colocar ele na parede. É ele, inclusive, que vai trazer insights para nós. Isso. Olha, Felipe, olha, Célia, olha, Cris, olha, Rê, o produto tá assim, o produto precisa melhorar sim ou não, o produto tá sensacional, o produto tá top, mas eu gostaria assim, que tal você lançar um produto desse jeito? Enfim, vários insights que a gente recebe de pintores, a gente recebe de muito bom grado e muitos deles nós usamos no nosso dia a dia, Sim, né? inclusive nosso Duepro, né? Nosso fundo preparador pigmentado foi através de observações, de dicas dos pintores, né? Onde eles diziam, né? O fundo preparador a gente tem duas linhas, né? Do tradicional e o pigmentado. O tradicional ele é essencial, a gente usa muito ele, inclusive no aqua a gente precisa dele. Mas dependendo da situação, o Duepro ele vai muito bem, porque ele já ajuda na cobertura, ele vem na cor branca, né? Foi eles que pediram, porque o fundo é transparente. Às vezes você trabalha o dia inteiro, aí chega, né, o dono da obra e fala: você ficou aqui o dia inteiro, não fez nada? Na verdade, ele fez, ele já passou a casa inteira ali, mas o produto, né, como ele é transparente, e para ele também, né, às vezes passa em algum lugar, se não prestar bem atenção, ele pode não ver. Então, facilita, né? Um fundo branco, ele que já consegue administrar melhor o trabalho, já valoriza, né, a obra e já ajuda na cobertura também. E isso veio do pintor, menos respingamento, né? Então, assim, várias dicas vêm da rua, né? Vêm do campo e aí são eles que estão lá para falar com a gente. É uma importância muito grande, né? A gente sabe muito bem. A gente vai falar mais sobre pintores hoje, mas agora eu quero puxar um tema de sustentabilidade, que é um tema muito importante. É um tema que está atualizado mais do que nunca e o futuro não vai ser diferente, vai se potencializar muito. E nós estamos com uma profissional aqui, que é a Regiane, que vai falar um pouco para a gente sobre sustentabilidade. E um dos temas que a gente levantou, Rê, foi o seguinte: qual o valor global do tema sustentabilidade em relação dos produtos ligados à pintura e qual a visão da Eucatex nesse assunto? Bom, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pode entender que no mundo todo é algo que está muito sendo muito visado, muito olhado, porque a gente tem um meio ambiente que está cobrando isso da gente, né? Mas muito mais do que isso é a consciência que a gente tem que ter com relação à sustentabilidade. E quando você olha para o mundo todo, a gente vê que eles trabalham muito com pesquisas, com inovações, né? Então, o que se vê de produtos quando a gente fala de sustentabilidade? Produtos que têm inovação, têm tecnologia, mas também tem a parte de ser sustentável, que é super importante, porque a gente, quando a gente entende que o produto ele pode ser benéfico e não maléfico para o meio ambiente, isso é
é um corte que se faz, né? Então, quando eu vejo um produto, como a Célia comentou, de um produto nosso, que está trazendo benefícios, né, para dentro da minha casa, para onde eu moro, isso muda completamente a visão das pessoas, né, com relação àquele produto. Então, assim, no nosso dia a dia, a gente tem muitas coisas que a gente já pratica, né? A Eucatex já faz muitas coisas aí no dia a dia que puxa a sustentabilidade. E a gente pensa muito em como as gerações futuras vão estar, né? Isso é algo que já vem assim com a Eucatex, ela já vem enraizada. Se você olhar as plantas que a Eucatex tem, o início que teve, isso já estava enraizado na Eucatex, né? A gente trabalha muito com madeira de reflorestada, então, assim, a gente não desmata para fazer uma chapa, né? E isso na unidade de tintas também é o mesmo sistema, né? A gente sempre está olhando para essa condição sustentável mesmo dos nossos produtos. E hoje, os nossos fornecedores, eles estão começando a entender que a Eucatex ela quer essa pegada mais sustentável, né? Esses dias mesmo eu tive uma troca com um fornecedor que eu pedi para ele, eu falei, me mostra, né, matérias-primas mais sustentáveis para que a gente possa testar em laboratório, que a gente possa colocar nos nossos produtos, né? Então, assim, a sustentabilidade de uma maneira geral, ela está enraizada na Eucatex, né? A gente tem muitos trabalhos para a gente fazer, mas a gente já faz também muita coisa aí no nosso processo. Eu gostaria até de fazer um comentário nesse tema sustentabilidade, porque vou voltar lá em 2002. Quando eu entrei, saí lá de São Bernardo, aquela poluição, aquele monte de carro, aquelas empresas que não tinham nenhum verde. Aí eu entrei na unidade de tintas. De um lado, um lago maravilhoso à direita. Do outro lado, árvores frutíferas, árvores nativas, com umas trilhas, bosque. Falei, gente, estou encantada. Acertei em cheio sair de São Bernardo e mudar para Salto. E aí, conheci a unidade. Naquela época, nós vendíamos 450 mil galões, Felipe. Apenas. 450 mil galões? Exato. Aí eu subi na fábrica, como eu falei, né? Eu vim de polímeros, aí eu tive contato ali com o processo de fabricação de tintas. E quem é de tinta sabe que o portfólio é extenso, tem muita cor, você tem que lavar o tanque base água, lavar o tanque base solvente. E aí, em determinado momento, em 2005, eu tive que ir lá assumir a unidade, e aí eu falei, e ela começou a crescer, 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 crescer. Hoje estamos batendo quase 3 milhões de galões. E aí, como a gente faz para manter a sustentabilidade? Mesmo antes dessa pegada de ESG, de ser sustentável, que veio aí de 3 anos para cá, a Eucatex já era muito forte na parte ambiental, nessa parte sustentável. E aí, assim, resumindo, durante anos a gente foi desenvolvendo uma tecnologia de modo que todo subproduto que é gerado dentro da fábrica, a gente consegue reprocessar, a gente fechou o ciclo e hoje a Eucatex é uma das únicas empresas que não tem geração de subproduto, não tem geração de resíduo. Uau! A água é límpida. O meu lago, ele tem muito peixe. Muito mesmo. Verdade. A água é tratada, ela é lançada nesse lago. A Maria Cristina que alimenta. eu sei. Maria Cristina que alimenta. Ajuda. Aí eu até perguntei, né? Não tem muito conhecimento em peixe. Falei pra Regiane, porque ela cuida dessa parte. Falei, Regiane, acho que nós vamos ter que comprar ração pros peixes. Aí ela Não falou assim. precisa, a Cris alimenta. Aí ela falou assim: não, eu já pesquisei. Ela é assim, tá? Aham. É o meu braço direito, esquerdo na parte ambiental ali. Não pode dar ração, porque o dia que a gente der, a gente vai ter que dar sempre. Eu falei, mas eles estão tão gordinhos, o que eles estão comendo? Eu não sei, mas tem muito peixe aí. Eu sei. Aí, dia desse, eu vi a Cristina lá jogando pãozinho pra ele. Tá vendo? Não Gente, É todo dia. muito bom, É né? todo dia, é todo dia. Minha vontade de morar na assim, roça. nosso site tá mais bonito do que era antes. Claro que a Regiane cuidando, né? A Regiane está à frente. E, assim, tá muito arborizado, tem mais peixe, o lago tá mais cheio. Então, assim, isso é sustentabilidade, não é só no produto.
Exato. É no processo, é na cultura da empresa, é na liderança, é na presidência, é na vice-presidência. Então, está no nosso sangue isso. É. E isso foi um dos motivos que me fez ser feliz dentro da Eucatex. Então, acho que esse é o sentimento. A gente é feliz por fazer parte do grupo Eucatex. Falando de produto, que é a minha área, né? A gente desenvolveu recentemente o EcoCell, né? Sim. Que é um selador acrílico feito através do resíduo, de Exato. parte do resíduo, né? Aí, como você sabe, eu não gosto de falar resíduo, né? Ah, desculpa, é verdade. Porque não é um resíduo. Não é Porque resíduo, é. a hora que você analisa aquela limpeza do tanque, Uhum. ali você tem titânio, que é caríssimo, pigmento, resina. É. Você tem vários produtos muito nobres que acabaram a gente conseguindo formular o EcoCell. Isso. Claro, né? Que é tudo uma formulação especial, não é só esse produto, né? E assim, com alta cobertura, né? Custo atrativíssimo. Atrativíssimo, fácil a aplicação, né? Falando Exato. do pintor aí, eles estão amando. Super enchimento, Super porque ele tem enchimento. bastante sólido, né? Um produto que preenche o E substrato. o dono da obra, né? E o O dono dono da casa gasta muito menos tinta nas outras menos tinta, camadas. exatamente. Ah, é ruim, né? Não vai vender tinta prêmio. Imagina, você vende tanto o fundo como o prêmio. É. Porque quanto mais o nosso consumidor usa e vê que a tinta é boa, mais ele vai comprar. Né? Isso aí. Celinha, vamos falar um pouco de tecnologia? Vamos. Que acho que é um tema bastante interessante. Você é fera nesse assunto, Eucatex. Não é para puxar sardinha para Eucatex, não, tá, gente? Mas a gente está chegando numa evolução de processo de tecnologia dentro de fábrica. Eu acho que vale muito a pena, Célia, comentar sobre isso. Como as fábricas de tintas inteligentes, né, auxiliam no processo produtivo e como estamos acompanhando esta evolução em nossas plantas? Assim como eu disse, né? A gente foi para a China, viu muita tecnologia. Fomos para outros países também. Tivemos muito contato com o que tem de mais recente. E aí, o que a gente já conseguiu trazer? Bom, a mão de obra é muito importante. Uma mão de obra especializada. E assim mais, né? Uma mão de obra que está feliz de estar ali. Tanto fazendo um parênteses aqui, ganhamos o GPTW, né? Como a melhor Exatamente. empresa para se trabalhar. Exatamente. A gente está bem feliz por isso Uhum, também. sim. E assim, bom, vamos lá. Nós temos sistemas tintométricos industriais automatizados, Inclusive né? novos, né? Equipamentos novos que chegaram recentemente, dois novos, né? Comprados dos Estados Unidos. Então, nós temos o base solvente e o base água. Aí alguém pode pensar assim, o colorista vai perder emprego. Não. Igual o olho humano, para ver cor, não existe nenhum computador. Verdade. Aquele toque fino, que no nosso caso, nossa especificação é 0,5 em delta E, quem, né, entende pouco de tinta sabe que é muito fechado essa especificação. Então, o computador, ele faz lá a tinta na cor, e aí no último toque, isso é a mão do colorista. Mas a gente ganhou muita produtividade, ganhou velocidade, ganhou assertividade. Porque quando você... Antes, lá no passado, eu tô falando, vamos falar assim, de uns 12 anos atrás, quando dependia apenas do profissional. Não existia existia um espectrofotômetro na unidade. Espectrofotômetro é um equipamento que vê cor, né? E aí, quando o colorista estoura a cor, demora muito para acertar. E às vezes você tem que dividir o tanque em dois, porque às vezes errava tanto que não dava mais acerto. E isso é um ralo invisível. Isso é perda de dinheiro. Você poderia estar produzindo um volume muito maior de tinta naquele período do tempo, e aí você está se desgastando com um tanque de 12 toneladas tentando acertar a cor. Então, e também no passado não se media esse ralo invisível, essa perda de tempo, porque uma fábrica de tintas, vamos pensar, uma fábrica de processo fixo, contínuo, fabricação de chapas, por exemplo, no momento que a prensa solta aquela chapa com desvio, está fixo ali, você não tem o que fazer. O defeito está ali e acabou. Uma fábrica de tintas, quando um tanque sai fora de especificação, você tem técnicos altamente especializados, químicos, engenheiros químicos, que conseguem consertar aquela tinta. E aquela tinta vai sair com 100% de qualidade. Só que isso é um ralo invisível, porque qual o tempo que se demandou para acertar essa tinta? E isso é rasgar dinheiro, é perder produtividade. Então, investimos no sistema tintométrico industrial, que era um ralo invisível.
investimos em envasadoras. Isso que eu queria, eu tava aqui esperando chegar na Cerac. É um show à parte aquilo, sério. Um show à parte. É um show à parte. Todo mundo que visita a fábrica e vê as duas Cerac trabalhando, ela vai explicar direito. O pessoal fica assim, juro por Deus, a boca... A velocidade do equipamento, o envase do equipamento é algo assim fora da curva. A Célia vai falar rapidamente, um pouco sobre a história da Cerac. Célia, manda bala aí. Como eu falei, a gente foi crescendo, né? Crescendo. E assim a gente começa, como industrial, a ver onde estão os gargalos. Você tira um gargalo, aí outro gargalo aparece. E o gargalo era um envase. E aí a unidade de tintas ela foi inaugurada em 1994. As envasadoras eram de última geração, Devre, Bélgica, última geração. Só que, atualmente, ainda são máquinas boas, mas máquinas antigas. E aí nós investimos em 2 envasadoras, base solvente, da França. Uma delas, a gente consegue alcançar a velocidade de 150 litros por minuto. Gente, para quem não sabe, é um absurdo. É um avião. Eu quero convidar você, pintor, se quer conhecer a fábrica da Eucatex, dá uma ligada pra gente, vem com a gente recebe você com o maior prazer dentro da nossa fábrica, para você ver a tecnologia que é a Cerac, que a Célia tá falando aqui. É algo assim fora do planeta, são 150 litros por minuto. Faz as contas aí, gente. E aí, assim, é gratificante de olhar, né? Aquela envasadora girando, depois saindo nas esteiras, aí entrando no túnel de colocar o plástico, aí depois vai o robô pegando, montando o pallet, pegando o pallet, assim, é surreal, né? Vamos dizer, é surreal, é muito legal. E, assim, compramos 2 Ceracs, né? Da França. E o esmalte também, né? Está sendo envasado numa outra máquina nova da Cerac. Aí a gente consegue uma velocidade de 85 galões por minuto, que é bastante também. É muita coisa. Então, ela etiqueta automaticamente, ela envasa num sistema rotativo, embala automático, o robô vem, pega, já coloca no pallet e coloca na expedição. E elas estão virando de 1 a 2 turnos consecutivos, né? Ela é tão rápida que antes eu era obrigada a rodar em alguns períodos do ano 3 turnos. E eu me incomodava muito porque nós tínhamos uma pessoa no final da linha que ficava revezando a cada meia hora, pegando um fardo de 4 galões. É levinho, gente, não é levinho. A pessoa que fica ali meia hora, no último minuto também, não está aguentando mais. Então, aquilo incomodava a Eucatex. Também faz parte de sustentabilidade, que é o LER, né? Que é você olhar a qualidade da saúde da pessoa que está trabalhando ali. Então, hoje os robôs fazem aquilo sozinho. Alguém pode falar assim, mandou embora quem pega a embalagem. Não. Nós temos outras funções, aí a gente mandou fazer treinamento fora. Hoje eu tenho uma das pessoas da fábrica que está especializado no computador da Cerac, que é o nosso ponto junto com a fabricante lá na França, que quando precisa fazer algum conserto é por computador, né? É por distância. Então, a gente foi treinando e, assim, o número de pessoas trabalhando é o mesmo, mas a gente foi realocando em atividades mais nobres. Então, aí a gente tem alta qualidade, porque o sistema de limpeza da Cerac, da base solvente, do esmalte, é automático. Antes tinha que ir uma pessoa ali com um equipamento especial de alto jato limpar, e aí tinha que olhar manualmente. Hoje não, são bolas rotativas que ficam ali 10 minutos rodando ali dentro, e olha que você olha que está brilhando. Teve redução de solvente de limpeza. Esse solvente de limpeza, a máquina é tão automática que você pode usar na próxima tinta. Então, assim, foi um ganho expressivo de produtividade, de velocidade, de assertividade. E esse ralo invisível que não existe mais, né? Verdade. Gente, eu sei que o que a Célia está falando aqui, o que eu estou falando aqui, gera uma expectativa de saber o que é uma Cerac. Então, produção, produz o vídeo aí da Cerac e coloca aí para a gente assistir. Beleza? Dá uma olhada no vídeo aí, gente.
Bom, vamos seguir então. Obrigado, Célia. Cris, vamos falar um pouquinho sobre os nossos pintores, né? Muito importante, que a gente está tocando nesse assunto fortemente. Uma das bases de crescimento do profissional pintor é o conhecimento técnico e a troca de informações da mesma forma que o pintor aprende com a indústria aprende com o pintor. É uma troca, como a gente está falando, né? Sim. O quanto esta relação potencializa o mercado de mão de obra no país? Sim, todo mundo ganha, né? Essa relação aí de troca de informações é uma parceria mesmo, né? Com o pintor, a indústria, o consumidor final. Então, ele sabendo mais, a gente treinando ele vai ser melhor recebido nas residências, né? O sonho de pintar a casa vira realmente um sonho, né? Para não virar um pesadelo, que normalmente é, porque a gente sabe que é pintura. Quem vai pintar a casa tem que se preparar muito bem, financeiramente, psicologicamente, né? Porque é uma bagunça. Então, o profissional ali, ele tendo esse treinamento, essa noção, né, de como se comportar, né, numa residência. Já começa você falou que eu tô paramentada aqui, né? Totalmente. Você tá pintora... Falta umas gotinhas de tinta nesse avental aí, né? Tá pintora de podcast, mas tá... Assim, tá bom. Mas tem que pensar num todo, né? E assim, então, o profissional não é só estar ali e saber pintar, como antigamente, né? Vamos dizer assim, né? Não tinha tanta tecnologia, tantas ferramentas, né? Inclusive, a gente fez um treinamento aí na nossa convenção técnica com ferramentas. As ferramentas também são essenciais para o desempenho do nosso produto, né? Então, a gente comentou bastante com o nosso fornecedor aí. Fornecedor não, né? Nosso parceiro de ferramentas, né? Porque muda muito o que ele está usando ali para o desempenho do produto. Então, é um conjunto, é tão complexo, tem tanta coisa, né, na minha cabeça aqui para falar, vocês não me deixam me perder. Falem. Mas assim, então, começa com tudo. Tem que ter lá, saber se comportar, saber se vestir, né? Não é o pintor pé de chinelo, o pintor é um técnico, né? Então, ele tem que ter noção disso. Então, ele tem que saber o que vai fazer, se preparar. E aí, o consumidor, né, já vai pensar mais em pintar também, né? Porque, às vezes, você tem dinheiro, mas você está sem o psicológico, né? Então, vai ficar mais animado, já ajuda, né, pra fazer essa pintura. Já se anima, né? Então, assim, é um conjunto. E aí, a gente cresce junto. Né? Então, todo mundo ganha. O mercado cresce, a indústria investe mais, né? A indústria ganhando mais pode investir mais no profissional também, né? Porque, querendo ou não, é um investimento, né? A Eucatex está aí desde o começo, quando eu trouxe até aqui um boné dos nossos... Mostra pro pessoal lá. Nossas pintoras profissionais. Aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Aqui, perdão. Então, a gente está junto aqui, é o movimento do pintor, né? O pessoal da BRAP. Eucatex sempre apoiou, né? O pintor, ele vem se desenvolvendo, a Eucatex sempre estava junto desde o começo, porque é algo que precisa, né? A gente precisa, para a gente poder crescer, para ajudar esse mercado também. E é o que eu estava falando, é um investimento. Então, a gente investiu sempre e continua investindo. Pelo menos a gente faz o melhor que a gente pode, né? Nas condições que a gente tem, a gente faz o melhor. Então, com informação, principalmente, aliás, né? Eu espero que o pessoal assista nosso podcast. Já é uma dica, né? Porque, às vezes, o profissional precisa ter essa consciência de quando ele vai para um treinamento, ele vai para um treinamento. Ele não vai para um happy hour, né? Que, às vezes, ele acaba valorizando mais o que ele vai ganhar de brinde, né? O que vai comer, o que vai beber, do que o próprio treinamento em si,
né? E às vezes ele deixa um pouco, né? Perde conteúdo por causa disso. Ah, não vai ter café? Ah, então não vou nesse treinamento. Né? E acaba Exato. perdendo também. Exato. É importante reforçar o que a Cris está dizendo, porque é o que a gente está falando. A Célia está falando de inovação, a Célia foi para a China, trouxe produtos. A gente vai lançar ano que vem produtos totalmente novos. Você vai ver produtos que nem vocês viram o produto desse ano, o Aqua Resist, que está estourado no mercado fortemente, e para o ano que vem tem mais. Então é importante, né, Cris, que o pintor ele acompanhe essa evolução, né? Nós falamos da Eucatex, mas o mercado de tintas, de um modo geral, ele evolui também. Nossa pegada hoje está realmente em sair do mais do mesmo, que nem a Célia estava falando, que é importante o produto, né? O produto render, o produto cobrir, mas isso já é algo já colocado há mais de 20 anos atrás pelo PSQ, pela Abrafat. Né? Então, a gente tem que trazer isso como obrigação dentro dos nossos produtos, mas nós temos que trazer mais, muito mais, para oferecer para o profissional pintor. A gente se preocupa tanto com o bom desempenho das nossas tintas, o bom desempenho de uma pintura, se preocupa tanto com o treinamento, que eu acho que o marketing já deve ter avisado os nossos pintores que a gente está investindo num centro de treinamento, né? Ah, boa, Célia, muito bem, isso aí. Nós estamos fazendo um centro de treinamento agora em 2026, que tem 450 metros quadrados. Ali nós vamos ter um auditório, nós vamos ter placas para aplicação, nós vamos ter bancadas para as pessoas entenderem o que é o produto, como funciona, aplicar em pequenas peças, em grandes peças. Então, o treinamento hoje já é bom, mas vai ficar muito melhor a partir do segundo semestre de 26. Né? Ótimo. Bem lembrado, né? E é pensado para o pintor, né? O Pensado projeto pro é pintor. pensado para o pintor e para o aplicador de tinta. Inclusive, é tão importante que a gente tem lá uma determinada verba anual para a gente aplicar dentro da empresa em projetos importantes. Então, a diretoria industrial esse ano teve a autonomia para escolher ali o que investir nos equipamentos, no processo, no laboratório, em equipamentos inovadores. E aí o dinheiro acabou. Aí o presidente chegou e falou, não deu para fazer o centro de treinamento? Eu falei, então, não deu. Ele falou, então... É que você investiu muito em tecnologia muito lá tecnologia. dentro, né? E aí ele falou, não, centro de treinamento é importante. Eu pensei, vai cortar a minha máquina nova. Aí ele falou assim, toma mais 3 milhões. Vamos fazer o centro de treinamento. Falei, aí sim. A gente vai falar mais das mudanças na fábrica. A gente tem outras expansões, né? Logísticas e tal. Sim. Que são projetos para o futuro, Maiores também, grandes. em breve, né? A gente vai falar. Fala, Cris. Então, não posso deixar de falar também, né, gente? Claro. Do nosso clube do pintor, né? Vamos. Importantíssimo. Então, além da Eucatex oferecer esse treinamento prático com os nossos técnicos que estão aí em campo, tem os nossos influencers também, né? Não posso esquecer aí dos nossos parceiros, né? Que são os nossos pintores também, especialistas, também fazem esse treinamento. Tem o nosso clube que tem o treinamento online, né? Então, gente, entra lá. Posso mostrar? Pode, claro que pode. Tira o cabelo da frente aí. Aí, ó. Levanta tá aparecendo, um pouquinho, levanta dá pra acompanhar, aí, Weber? ficou bom. www.clubedopintoreucatex.com.br. No Instagram também. Instagram também. Entra nesse clube, sabe? A gente incentiva. É grátis, tá? Não tem. É um clube sem mensalidade. A gente incentiva, né, o profissional com treinamento. Ele ganha prêmio. Você faz o treinamento. Se você passar na prova, você ganha um brinde, né? Tem umas regras, tá? Vocês É entram fácil, lá. né? Fácil, aí né? vocês entram na regra, tá? Nosso amigo Anselmo aí, o pessoal da agência administra, Adilson. O clube aí agora tá aí com a gente, um desafio, né? Estamos já com 84 mil inscritos. Olha, que legal. Não é legal, gente? É muita gente. Assim, é muita gente, mas tem muita gente ainda que precisa. A gente estima que no Brasil tem 1 milhão, 2 milhões de pintores, mais ou menos, né? Então, assim, falta muita gente ainda entrar no nosso clube. Então, mas também, né? É uma forma de aprender. Então, assim, não tem desculpa, né? Quem quer, faz, né? É isso aí.
Ô, Rê, vamos falar um pouco sobre sistema construtivo sustentável. Eu acho que esse é um tema muito importante. É um tema. O Brasil ainda é o país do tijolo, da areia, do cimento, né? O sistema construtivo convencional. Né? 88% de todas as edificações que são construídas no Brasil ainda hoje são feitas de cimento, areia, tijolo, cal, por aí vai. Países mais evoluídos, países mais à frente da gente, já tem como steel frame como uma realidade há muitos e muitos anos, né? E a gente sabe a respeito de consumo de água, enfim, a gente sabe a respeito de como é muito mais sustentável esse tipo de sistema porque construtivo. ele acaba sendo totalmente reciclável também. Exatamente. Né? Esse aço. Então a gente colocou um tema aqui, né? E qual será o desafio no futuro quanto ao aumento de produtos e sistemas construtivos sustentáveis no mercado brasileiro? Como que a gente vai vencer essa barreira, né? Como que a Eucatex está pensando no futuro para vencer essa barreira e a gente conseguir trabalhar juntamente com empreendedores que estão empreendendo no Brasil no sistema construtivo sustentável, que são os steel frames, né? Que estão entrando no Brasil, onde eles vão ter um desafio, né? Porque não vai ser fácil você desconstruir algo de 100, 200 anos do país, que é o sistema de alvenaria, para você começar com o Lego, que é o sistema de steel frame. Sim. Como que você vê isso, Rê? Bom, para os desafios, assim, a gente pode pensar em custo, nas inovações também, porque a gente não tem isso enraizado, né? Então, custo, inovação e a gente pensar no impacto ambiental que isso vai ter, né? Então, quando os empresários começarem a fazer essa movimentação para produtos mais sustentáveis nas construções, a gente, Eucatex, vai ter que estar preparado para atendê-los, né, com os nossos produtos. E aí, como atender eles? É o que a gente já faz. A gente está buscando essa melhoria, né, nos nossos produtos para ser mais sustentáveis, para atender essa demanda de produtos, de construções, né, que vão vir aí para o Brasil, né? O que vocês estavam falando aqui agora, né? A Cris estava falando, a capacitação também dos profissionais é algo que eu vejo como um desafio também. Então, eu capacitar os profissionais para que eles possam trabalhar com esses produtos, né, sustentáveis. E a Eucatex, ela vem aí fazendo muitas atividades. Uma delas é essa capacitação dos pintores para trabalhar com os nossos produtos, sendo ele que vai repercutir isso, né, em todo o país aí. Então, eu vejo assim que o maior desafio está nesses 3 pilares. A gente tem um tema muito importante, né, Célia, Rê e Cris, que é o consumo de materiais vitais hoje numa obra. Então, hoje nós sabemos que numa obra tradicional, numa obra da construção civil, você tem um consumo de 8 litros de água por metro quadrado de construção. Olha que absurdo, gente. Imagina 8 litros por metro quadrado. Numa casa aí de 600 metros quadrados, 700, você tem aí um consumo de litro de água bastante grande. Fora isso, a construção civil hoje ela tem uma responsabilidade de 35% no número da emissão de carbono no ar. Né? Então, as construções sustentáveis, né, elas são uma necessidade iminente no mercado. O mercado consumidor, principalmente, tem que entender que o sistema construtivo ele tem que mudar o mais rápido possível para a gente trazer essa sustentabilidade e ajudar nessa diminuição da emissão do carbono no ar. Diga, Célia. Lembra daquela tinta que eu falei, que ela é despoluidora? Não só lembro. Um dos gases que ela retém é o gás o carbônico. carbono. Exatamente, né? São tecnologias que nós, da Eucatex, né, Rê, nós temos que estar completamente inteirados com ela. É o que eu sempre falo. Não quer dizer que a gente vai lançar, né? Sim, não quer dizer que a gente vai lançar. Mas a tecnologia vai ser Mas na desenvolvida. nossa gaveta vai estar. Exatamente. Tô errado, não? Certíssimo.
Não é? Até porque a gente tem as questões aí legais que vêm, né, nos cobrando aí de ter menos emissões de carbono, Uhum. né? E se a gente não tiver preparado para isso, a gente não vai conseguir atender e nem se manter no mercado. Então, é algo que a gente tem sim que tá verificando, tá à frente. E eu, assim, penso assim, Felipão, acho que não tem que estar na gaveta, não. Acho que a gente tem que Boa. colocar em prática. Um ponto importante ó, sobre isso, eu trabalho com produto, né? Sou gerente de produto, então eu sou fascinado por produto. Um dos pontos que a gente vai ter também problemas no futuro médio próximo é consumo de energia elétrica. Célia, nós sabemos que a tinta, ela pode contribuir com isso, Célia. Conta um pouquinho sobre isso aí. Sim, sim. Existem tecnologias que fazem com que, por exemplo, quem já não viu aquela tinta que você mantém a luz acesa por um tempo, a hora que você apaga, o ambiente continua iluminado? Uhum. No relógio, por exemplo, No tem os relógio, relógios por assim que os exemplo. ponteiros ficam fosforescentes, né? Por que não aplicar essa tecnologia em tintas, né? No passado, a gente já viu o desenvolvimento de tintas que facilitam a transmissão de energia elétrica. Então, isso também é uma inovação que precisa ser melhorada. No passado já foi lançada uma tinta com essa pegada, mas ela precisa ser inovada, né? Então, assim, o céu é o limite. Dá pra gente olhar para uma tinta dessa? Fotovoltaica, não é esse o Com nome? certeza. Dá, não Já dá? conversamos sobre isso? Já. Vou voltar para você aí num tema muito importante. A gente sabe que a variação no clima do Brasil vem acontecendo bastante. Temperaturas, mudanças de Muda do dia para umidade. noite, né? Mesmo do aqui dia em São pra Paulo, noite. ó, tô com frio aqui. É. Mas antes de ontem estava 28 graus. Exatamente. Essa madrugada fez frio em Salto. 17 graus. Acabei Exato. de falar, né? Acordei foi. de manhã para ir na academia, 17 graus. Exato. Ih, não vai ser o E, final. na noite anterior estava 30. 30. É um absurdo, né? Então a gente sabe que o Brasil é continental, tem dimensões continentais e o clima ele varia muito no nosso país. Mas com essa mudança de camada de ozônio, essa alteração, o clima vem alterando no país. Como que a Eucatex trabalha? Porque eu não tenho como fazer uma tinta para o Rio Grande do Sul, uma Não. tinta para o Nordeste, uma Não, tinta para o professor, Centro-Oeste. uma Nós temos que pro fazer um Amazonas, produto não. só, né? Como que a exatamente. Eucatex vem trabalhando essa variação climática também, né? Requer trabalho muito com sustentabilidade. Como que a Eucatex vem trabalhando essa variação climática com relação ao desempenho, principalmente de secagem dos produtos, aplicabilidade dos produtos? Exato. Então, vamos falar primeiro do desafio, né? Vamos pensar numa tinta comum. No frio, não vai alastrar, né? Aí o pintor vai reclamar porque, nossa, não tá lastrando esse negócio. E no calor ela vai escorrer. Então, como que a gente tenta resolver isso e até hoje a gente teve sucesso? Nós temos equipamentos especiais no laboratório que a gente consegue fazer o envelhecimento dessa tinta. A gente consegue ver todas as características de aplicabilidade dessa tinta. Então, a formulação, a detecção desses desafios, a solução desses desafios começa no desenvolvimento da tinta. Então, quando você vai desenvolver um produto novo ou você vai melhorar um produto que existe, isso começa no laboratório. Você faz a tinta e coloca nesses. Você não precisa lançar essa tinta no mercado e esperar a reclamação chegar. Boa. Né? Seria muito fácil você lançar a tinta e o pintor reclama e a gente corre atrás para resolver. Não, a gente consegue reproduzir esses desafios, esse tipo de dificuldade no laboratório. Sim. E aí, depois que a gente conseguiu fazer a formulação, melhor formulação, ela vai para a produção. E outra coisa que é bom dizer, a produção, gente, a parte industrial, ela não reproduz 100% o que acontece no laboratório. Porque o laboratório ali, ó, tá climatizado, os equipamentos, pouquinha quantidade, é um engenheiro químico que está fazendo a tinta, é um químico, é uma pessoa que estudou aí 10 anos tinta. Quando a gente vai para a área industrial, é diferente. O equipamento é maior. Às vezes, você é obrigado a usar um equipamento que não é tão novo, porque a sua empresa ela tem 30 anos, e nem todos os equipamentos são 0 quilômetro. A gente tem o operador, que às vezes é um produto que precisa de uma preparação diferente, mas aí você tem operadores de 25, 30 anos que está acostumado com uma determinada preparação, aí você tem que treiná-lo, porque é uma preparação diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? A fábrica, a indústria, ela
foca esforços para que o pintor não tenha problema. Exatamente. E aí ele tem que aplicar aquela tinta e ele tem que falar assim: nossa, essa tinta é muito boa, eu vou falar para o meu próximo cliente comprar Eucatex. O preço é legal e a tinta é maravilhosa. É o cara lá no sul, o pintor lá do sul, né, Célia? Bate, que Bate, tinta tá boa! boa! Aquele frio de 10 Ou do graus. Nordeste. Gente, que tinta arretada. É. Então, um calor de 35, um frio de 10 e a tinta E performando igual, né? Funciona. E assim, o que a gente gosta? Quando vai lá os pintores, Uhum. e assim, eu tô correndo, andando pra lá e pra cá, né? É parar no corredor e o pintor falar assim: nossa, a tinta da Eucatex é boa, hein? É, Nossa, a gente fica muito feliz. fica. Porque a gente vê resultado no trabalho, no nosso esforço. Uhum. Então, como a gente resolve, voltando para a pergunta, é desde o desenvolvimento com equipamentos especiais no laboratório, é estando à frente, sempre à frente, não correndo atrás. Perfeito. Maria Cristina, né? Sim. Hoje, quais são os principais desafios do profissional pintor no mercado de tintas e como você vê a profissional pintora? A gente sabe que as moças, né, que são suas amigas, você tem tantas amigas pintoras, né, que você se relaciona tão lindamente com elas, é muito bacana ver a interação que vocês têm juntas. Como que elas, como profissionais de pintura, trabalham nesse mercado tão masculino? Como é a interação da pintora com o pintor? Um aceita o outro, o pintor aceita a pintora, e aonde entra a pintora e o pintor pode ser que não entre? Existe essas variações de clientes que pode aceitar uma pintora ou um pintor? Conta um pouquinho pra gente como é o mundo entre meninas e meninos na pintura, nos profissionais de pintura. Então tá, né, gente? Vou falar aqui o que eu sinto, o que eu vejo, tá? Então, bom, os desafios, né? Os desafios, então, é se manter atualizado, né? Por causa da grande evolução, muito rápido. Então, tem que estar ali ligado sempre, não pode parar nunca com essa evolução. É um grande desafio. Das meninas, né, na pintura. Eu, assim, então vou falando minha opinião, né? Eu não sou nem feminista e nem machista, né? Eu acho que, assim, a mulher, ela pode fazer tudo, né? Pode estar onde ela quiser, se ela optar por estar nesse mundo de pintura, ela vai, né? Hoje em dia, né? Vou dizer assim, meio até por mim, né? Não sei se a Célia, a Rê tem alguma opinião diferente, mas assim, eu não sinto essa diferença, esse preconceito, acho que já melhorou muito, né? Também não vejo tanta reclamação das meninas, não, né? Com o preconceito, mas é lógico, né? Tem essa diferença física um pouco, né? Então, para as meninas que vão para esse mercado, elas têm que se preparar também, né? Talvez um pouco mais. Eu já comecei a fazer academia, né? Porque o último desafio que eu tive de fechar uma lata, eu já não consegui, não tinha força. Não é, Felipe? O Felipe estava lá do meu lado. Mas, assim, a minha amiga do meu lado, ela conseguiu. Então, assim, tem que se preparar, né? Você não vai chegar lá, já vai entrar num mundo que não é o nosso normal, né? Então, você tem que se preparar para tudo. Inclusive com higiene, com vestimentas também, né? Querendo ou não, nós somos, né? Todos têm um instinto. Então, vou falar de novo da minha paramentação, né? Do meu macacão aqui. Um macacão folgado, né? Uma roupa decente. Então, assim, as meninas têm que ter essa noção que vai, né? Para não dar motivo também, né? Porque às vezes acaba provocando, né? Para ter um olhar mais profissional. Um olhar né? profissional. Então, assim, então tem que ter essa noção, né? Esse senso para não ter problema, para evitar problemas, né? Então tem que ter força, tem que saber o que você vai fazer, né? Vai subir em altura, né? Porque você vai estar lá não para brincar, né? Você vai estar lá para ganhar o seu sustento. Então, você está dividindo ali com os homens, né?
esse benefício, né? Essa Esse fatia salário, do essa bolo. fatia do bolo. Isso, Felipe, obrigada. Está dividindo. Então, estamos lá para trabalhar. Mulher ali ela pode ser tanto a chefe da obra, dependendo se ela está preparada, se ela está ali treinada, se dedicou, foi para os treinamentos, né? Lógico, não vai chegar já e mandando na obra, né? Mas ela pode ser uma chefe e ter os ajudantes, não tem problema, né? E os pintores aceitam também, né? Os meninos aceitam desde que você se posicione ali, né? Se posicione, mostre seu trabalho. A gente tem que mostrar em todo lugar. Não é assim, mulher. Eu acho que no meu trabalho também eu tenho que mostrar. No da Rê também. Né? Exatamente. Isso não é coisa de homem e mulher, é coisa de Profissional. profissional. Lugar de mulher é onde ela... Quiser. É isso aí. Não é? Então, assim, né? Mas não é fácil, né? Não é um trabalho fácil, Não. né? É um trabalho braçal, tá ali no sol, né? Os pintores também não é fácil para eles. E um né? ponto muito importante, né, Cris, que eu queria que você comentasse sobre isso. A mulher é mãe. O pai é pai. Mas a mulher é mãe. Como concilia a vida de mãe com a profissão de pintora? Imagina, né? Ela tem os filhos para cuidar, a família para cuidar e paredes para pintar. Imagina no final do dia a canseira que ela tem. Imagina a força que essa mulher tem que ter para ter que chegar em casa no final do dia e ainda cuidar da sua família, ter a sua família embaixo de sua asa, que a mulher não abre mão disso. Ela pode trabalhar onde ela quiser, o que ela for fazer, no volume de trabalho que ela tiver, mas ela não abre mão de cuidar da sua família. Como que é isso com as suas amigas pintoras? Sim, há uma carga a mais, né? A mulher, ela sente, né? Normalmente, que é o normal, ela não quer, né? Ela quer ter mais controladora, vamos dizer. A gente né? Mais controladora, mais pouquinho. detalhista, mais ciumenta. Então, a gente não abre mão. Mas, assim, é um trabalho normal, né? Se você tá na pintura, ainda bem, com a especialização, capacitação, a pintora está sendo mais valorizado. A mão de obra hoje, ela não é barata, né? Eu ouvi alguém dizendo esses dias que você acha que o você assim, é mais ou menos assim, você acha que o pintor não tem dinheiro. Você tem essa ideia que o pintor não tem dinheiro, que o pintor ganha mal, até que você precise pintar sua casa. Aí você vê que quem não tem dinheiro é você, na verdade, não é o pintor, né? Isso mostra, né, Cris, a valorização que vem Sim. aumentando da profissional de pintura, né? Porque hoje você percebe, né? Antigamente você percebia muito mais que o eletricista, não, eu tenho que contratar um eletricista profissional, não, eu tenho que contratar um encanador profissional. E antigamente você via o pintor profissional, não, eu vou contratar ali um cara ali que é meu amigo que pinta a parede. Então hoje mudou muito isso, né? Isso alterou-se bastante. Então o profissional pintor, ele tem tanto valor como o eletricista Sim. pintor, quanto o fabricante de móveis da casa, quanto o encanador. Sim. Também tornou-se um trabalho especializado, né? Sim, porque não é um trabalho fácil, né? E é a mesma coisa do dinheiro. Você acha que é fácil, só que a hora que você pega para fazer, você vê que não é, né? Não é um negócio, você vai lá e pega o tinta e passa na parede. E sem contar que fazendo isso, você perde a garantia, né, do produto. Você não pode fazer de qualquer jeito. É algo que você tem que seguir instruções, você tem que ler bula. Então, o pintor hoje, ele sabe que ele tem que ler a bula do produto, as coisas mudam, né, a diluição muda, né? O produto é especificado para tal superfície. Então, assim, não é simplesmente o faça você mesmo e por aí tudo certo. E se der problema, eu reclamo. Não é assim. Você tem a garantia. Então, ele é um técnico, ele é um profissional. Então, e hoje, ainda bem que as coisas já mudaram. Tem muito que mudar ainda, mas já mudaram bastante, né? Inclusive, tem um curso agora reconhecido pelo MEC, né? Um curso que a gente também faz parte aí, patrocina, junto com a Citivesp, né? Que é o sindicato aí
né, das empresas de tinta de São Paulo, né? Por enquanto aí está com o Citivesp, mas várias indústrias patrocinam esse curso. É um curso EAD, na verdade ele é híbrido, mas ele é pelo Senai, é um AD pelo Senai e é um certificado reconhecido pelo MEC. Então, assim, foi um projeto de anos, né? Que começou, porque tem todo, né, uma estrutura do Senai, enfim, mas já deu certo, já se formou a primeira turma. Então, daqui a pouco, já começa a ser exigido do consumidor uma garantia de que realmente ele sabe pintar e que não é um aventureiro, né? Porque esse que é um problema. Às vezes a pessoa tá ali, ela se aventura nesse mundo e não é uma aventura, é algo sério, né? Você mexe com sentimentos, Com vidas. com vidas, né? Uhum. Então, é um projeto muito sério e estamos aí evoluindo. Estamos juntos, né? Agora, pintor, pintora, tá todo mundo bem, gente. As pintoras estão aí entrando com tudo. Temos casal na pintura. É. O homem ajuda, a mulher ajuda, né? As mulheres que começam, lógico, elas às vezes dão uma reclamadinha, que começa por onde? Limpa, me ajuda a limpar a obra, porque a obra tem que estar organizada, né? Uhum. Não pode estar bagunçada também. Então, aí, me ajuda, você vai me ajudar, só que limpa a obra. Às vezes ela começa, mas a mulher é esperta, ela já vai, tá ali limpando, mas já tá aprendendo daqui a pouco. Ela Já já é tá profissional nativa. pintura. Sim, e tem muita gente que... e tem casais até que começam o casal... Aí, de repente, ele tá com a equipe dele e ela tá com a equipe dela, Isso aí. né? E é sucesso, gente. Show. Rê, vamos falar um pouco sobre reciclagem de tinta, né? Eu acho que a gente pode dar algumas dicas para o consumidor ou informar, né? Como fonte de informação, nós como fonte de informadores, como que o consumidor ele pode ajudar na sustentabilidade quando nós falamos a respeito de reciclagem de produto, de tinta. Como que funciona esse processo? Quais são os programas que nós temos disponíveis? E como que a Eucatex se preocupa com relação a essa devolutiva do produto, né? Então, a gente sabe que muitas latas de tinta vazias, a gente às vezes vê por aí, né? E essas latas às vezes têm resíduo de tinta. Sim. Como que a gente pode instruir o pessoal que está assistindo a gente a falar um pouco sobre reciclagem de tinta? Bom, a gente tem vários programas que a gente participa juntamente com a Abrafat. A gente tem o Prolata, né? A Eucatex, ela é associada à Abrafat. E a gente tem o Prolata, a gente tem o Retorna Tinta. E qual é a diferença entre eles? Então, para o consumidor, é muito importante que eles nos ajudem a fazer realmente esse retorno das embalagens e dos produtos também que sobram. Primeiro ponto é tentar comprar numa quantidade que ele vai usar, né? Não comprar para realmente acabar sobrando na obra. Um outro ponto é descartar em locais corretos. Buscar essa informação na sua cidade, onde pode ter esse ponto de descarte correto. Normalmente é ecopontos, né? Que recebem embalagens de tinta, mas é só a embalagem, sem o resíduo da tinta dentro. Quando a gente fala... Uma dúvida. Essa embalagem que o Ecoponto recebe pode ter tinta seca dentro? Tinta seca pode, uma lâmina de tinta seca. Então, vamos pensar ali entre 2 milímetros, né? Que fica na borda da lata. Aquela lata, o Ecoponto pode receber, tá? Quando a gente pensa já numa lata que tenha produto dentro, aí eu já não posso descartar no Ecoponto. E o que a Eucatex está fazendo para que a gente consiga receber essas latas e não sejam descartados em locais errados? Então, a gente trabalha junto com a Abrafat com o Retorna Tinta. É um projeto, né, do Retorna Tinta. Então, a gente tem alguns pontos de entrega voluntária, que a gente chama, são os PEVs, que ele pode levar a lata de tinta com uma porcentagem de tinta dentro, e ele pode descartar nesse PEV. Então, você imagina que fechou o ciclo, né? Então, antes eu tinha só o local para mim descartar
uma lata que não tinha tinta dentro. E a outra era um problema, porque eu não tinha onde descartar. Mas hoje a gente já tem essa resolução, que é esses PEVs do projeto Retorna Tinta. E assim, qual é o endereço desses PEVs? Onde o pintor pode, as pessoas, o consumidor pode ver o endereço desses PEVs? Então, no site da Abrafat tem, né, os endereços. Mas de antemão aqui eu posso dizer que a gente tem 2, né, na cidade de São Paulo, que é um projeto que está sendo iniciado, tem projeto de expansão já para o ano que vem. Eu vou usar a minha cola aqui, tá, para falar onde que é exatamente. Claro. Fica localizado no bairro Vila Formosa e na Vila Matilde. Então, são 2 pontos que a gente tem de coleta. Então, um na Vila Matilde e um na Vila Formosa. Esses recebem latas com resíduos de tinta, tá? Mas essa informação também vai ser divulgada no site da Abrafat, esses endereços, conforme vai se expandindo essa quantidade de PEVs, né, para essa coleta, ela vai ser divulgada. A Eucatex também, ela por obrigação legal, a gente participa do PNRS, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E internamente a gente também trabalha, né, com descartes corretos, a gente faz treinamento com nossos colaboradores desses descartes corretos. E o que isso tem a ver, né, com essa ajuda do consumidor a levar essas tintas de volta? Então, quando eu penso assim, que eu estou treinando um colaborador meu, ele é aquele pontinho dentro da casa que vai expandir esse conhecimento para pai, mãe, filhos, irmão. E essa informação de descarte correto, isso vai se alastrando, que é aquele boca a boca. É um multiplicador, né? É um multiplicador de informação. Então, a gente trabalha desta maneira também para poder contribuir, né, para esse descarte correto, para ter essas latas de volta com segurança para a gente manter a sustentabilidade. O tema de sustentabilidade me encanta bastante, porque é um futuro muito próximo e a gente tem que estar muito antenado e você tem que estar muito antenado também. Então, pegou as dicas da Regiane? Ó, segue, é muito importante. Celinha, vamos falar um pouco sobre expansão fabril. Países também, Países, né? Em expansão fabril. estados. Nós temos um tema aqui, né? E a gente fala dos principais desafios econômicos e estratégicos da ampliação das unidades fabris de tintas no Brasil. Quais são os principais desafios e como pode impactar a competitividade? Olha a pergunta, né? E como pode impactar a competitividade das empresas nacionais frente às multinacionais? Esse assunto é teu, hein? Esse é meu. Então, eu tenho uns cabelos brancos aqui, né? eu não tinha muito assim, não, viu? Foi depois das nossas plantas satélites. Foi, né? O desafio é grande. Mas que estão dando um resultado bacana. Não, um resultado excelente. Assim, foi a melhor decisão que a gente tomou. Essa montagem das plantas satélites. Então, nós temos uma aí em Minas, temos outra lá no Paraná. Então, qual que é o primeiro desafio? O primeiro desafio é encontrar o local correto. Onde tem uma boa logística, onde você esteja próximo de grandes fornecedores, onde você tem a mão de obra. Não precisa nem ser qualificada, mão de obra. Então, assim, o desafio começa com a localização. Achou o lugar? O segundo desafio são as licenças. No Brasil, tem muita burocracia, Filipão. Muito imposto. Então, tem que ter licença ambiental, tem que ser licença daquilo, licença daquele outro, licença daquele outro, e depende do produto que você vai fazer, ainda tem que ter um manual de boas práticas. Então, assim, o desafio para você montar uma planta, ele é bem grande. E aí, você montou a planta, você comprou o equipamento, aí você faz as cotações do equipamento. E aí, você tem o mais caro, o médio e o mais barato. O brasileiro é difícil, né? Vai no mais barato. Vai no mais barato. Mas aprendi, viu? Eu só erro uma vez para aprender. Eu sou uma pessoa espertinha. Eu erro uma só. Então, você vai no mais barato. Aí, o que era para durar 1 ano, quebra em 2 meses. O que é para durar 5? O que era para durar 5, dura 1. E aí, assim, a primeira planta a gente aprende bastante.
Então, a segunda dificuldade são os equipamentos. Você escolheu o equipamento melhor, de um fornecedor confiável, não pegar do mais barato. Uhum. O mais barato não funciona. Bom, outro desafio, que é o maior, na minha opinião, mão de obra. No começo, quando você vai startar a planta, é muito natural que você tenha que mandar os seus operadores, alguns, né, alguns ajudantes, a sua supervisão. Então, o primeiro desafio é a pessoa que está ali, bem localizada, na cidade de Salto, é uma cidade muito boa de se morar. Uhum. São pessoas que gostam da calmaria e é uma cidade calma. Então, para você achar um perfil que seja, que tenha bom desempenho e que queira ir mudar de estado com sua família para assumir a supervisão da fábrica, também é difícil. Uhum. E aí você tem a dificuldade da mão de obra da região. A do Paraná, a gente teve menos dificuldades, porque a gente aprendeu com Minas, né? Uhum. Mas em Minas, a gente ainda está sofrendo com mão de obra. Uhum. Né? Ainda estamos sofrendo, só que os resultados estão vindo. A gente cresceu demais na região. Uhum. E aí eu vou falar os ganhos agora, porque esses desafios acho que eu já falei bastante, né? Aí tem o desafio de ter poço artesiano, porque para você fazer tinta você tem que ter água, aí você tem o desafio da entrada de energia elétrica, Uhum. porque geralmente os equipamentos do Brasil é 440 volts. Uhum. Então você tem dificuldades técnicas. Fornecimento de insumos, né? De quem que eu vou comprar a Quem que eu vou matéria-prima, onde comprar. está essa matéria-prima, a logística dessa matéria-prima até chegar na minha fábrica, é Exatamente. viável, não é viável? Aí, assim, outra dificuldade. Quando você starta a planta, você concorda que não vai começar com volume altíssimo? Não, O volume é baixo. E aí o custo fixo fica alto. Uhum. Porque o volume está baixo. É. Então, a sobrevivência inicial da empresa, ela é dificultada por conta disso. Sim. Aditivos, o volume é pequeno, o fornecedor que está ali mais próximo, ele quer te vender uma quantidade mínima. E aí você está produzindo tão pouco que o mínimo é muito. Uhum. Então, aí você tem que transferir de outra planta. Uhum. E aí também isso é custo. Uhum. Então, são as dificuldades iniciais. Mas a gente vai insistir nessa estratégia, porque, como eu falei no início, foi bem acertado. Sim. Nós crescemos demais na região de Minas. Uhum. Nós crescemos demais na região do Paraná. Paraná. Tanto é que a gente tem o pé no chão, né? Uhum. A Eucatex, eu gosto de ir lá também por causa disso. A gente tem o pé no chão. A gente vai lá, compra um terreno gigante para crescer. Só que a gente começa pequeno. E aí, quando a gente alcança aquela meta inicial, a gente é ambicioso. Dobra a meta. Aí a gente dobra. Aí, depois a gente amplia para outros produtos. Aí amplia para base solvente e pronto, virou uma fábrica gigante igual de Salto. É. Então, é assim, e estamos pensando em outros países. É isso que eu queria te falar. A gente vê, né, a situação fiscal do Brasil, né? A gente vai ter eleição ano que vem, a gente vai ter Copa do Mundo ano que vem, a gente vai ter o governo investindo na construção civil ano que vem, né? A gente sabe que, porém, o reajuste fiscal, a mudança da cobrança de impostos, né? Me fugiu a palavra aqui, o termo, mas a gente vai ter alterações Tributação, da tributação, a gente vai ter alterações grandes, né? É. Como que nós, da Eucatex, como empresa nacional, podemos nos diferenciar das multinacionais com essa logística de pontos fabris? Que nem a gente tem pontos espalhados, né? Sim. Essa logística, ela é um ponto muito positivo em relação à distribuição e presteza e custo. Isso dentro do país e fora do país. Exatamente. Até agora, né, a gente tinha olhado dentro do país, em localizações estratégicas, onde a gente percebeu que a gente podia crescer comercialmente se estivesse mais próximo do nosso cliente. Agora, com essa tributação diferenciada, infelizmente, né, com todos esses acontecimentos que a gente acompanha aí nas redes sociais ou na televisão, nós estamos olhando outros países. Tá? Então, a nossa exportação hoje acontece, mas ela não é tão grande como a gente gostaria. Então, a gente está focando em exportação, a gente está focando o desenvolvimento de plantas fora do Brasil, onde a gente vai ter uma produção de um portfólio completo. Uhum. E aí estamos desenvolvendo matéria-prima nesses países, estamos já vendo localização. Então, assim, a estratégia agora é crescer fora do Brasil. A gente, como eu falei, a gente tem que estar sempre à frente. Sim. E a Eucatex tem esse ponto positivo. Eu me lembro, há 23 anos, né? Quanto tempo, né?
Até era tão novinha, que saudade. Há 23 anos. Éramos. Há 23 anos atrás, quando eu vim fazer entrevista na Eucatex, eu trabalhava numa multinacional, uma gigante multinacional. E aí, quem estava me entrevistando perguntou, um líder de, né, Flávio Maluf, top, tem uma estratégia excelente. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas o que te incomoda trabalhar numa multinacional? Que você falou, né, assim, qual que é a diferença, né, da nacional para multinacional? Eu falei assim, é a demora no lançamento do produto. É, verdade. Então, às vezes, a Os gente entraves. via uma oportunidade no mercado e a burocracia é tão pesada. Nossa, eu era apenas uma coordenadora. Não apenas. O que eu quero dizer com isso? Que existiam outras pessoas que poderiam decidir com mais agilidade, né? Que estavam acima de mim ali, 2, 3 níveis. E a decisão demorava demais, dependia de mandar para fora do Brasil, não tinha autonomia. Então, assim, o que me incomodava era isso. E o que me engaja na Eucatex? A nossa velocidade, a gente é muito rápido. Você vem lá com as suas loucuras. Eu quero fazer uma tinta voltaica. E aí eu Deixa o Alan louco. na hora eu penso e falo assim, nossa, cheirou cola, comeu a lata. Comeu a lata. Aí vou para casa, falei, pai, ele tem razão, é possível. E aí a gente vai lá, mobiliza a equipe, e a gente faz a tinta e você lança e vira um sucesso, como foi o Aquaresiste, como foi o piso grafeno. É isso mesmo. Aí, num outro momento, eu quero lançar, eu vi que tem um grafite nano, o nome é grafeno. Vocês estavam na minha frente, você, Gemira. Eu falei, caramba, de que esse pessoal tá vendo essa notícia? Aí fui pesquisar, o negócio existia. E aí fomos lá, fizemos a tinta com grafeno e realmente tem uma resistência enorme. Então, é o que a gente está na frente, a velocidade. E a gente vai estar sempre, porque a gente é nacional, a gente está direto com o dono, a decisão é ali na hora. E a gente é muito fácil de lidar. Essa aqui é uma grande... A gente é simples, né? A gente, quando eu vim para a Eucatex, há 2 anos e pouco atrás, eu fiquei encantado com a simplicidade e a facilidade dos processos aqui dentro, né? Por exemplo, recentemente a gente está vendendo para uma indústria de tintas na Bolívia. Hoje nós vendemos para uma indústria de tintas na Bolívia. Nós fazemos aí não chega a ser um private label, mas nós vendemos o produto pronto para uma indústria de tintas na Bolívia. E esse é um processo tão simples dentro da Eucatex, isso acontece com tanta facilidade. Faz o pedido. Precisa invasar em IBC, não dá para invasar em galão, a gente invasa. Precisa invasar em tambor, a gente invasa. A gente precisa invasar em galão sem litografia, a gente invasa também, não tem problema. A gente quer que você tenha o nosso produto. Pega quantas embalagens precisa, pega saveiro lá da manutenção que a gente vai buscar. Exato. Então, a gente é desenrolado. E isso numa multinacional, que eu trabalhei numa multinacional, isso não existe, esquece. Você pode esquecer. Então, essa flexibilidade que as empresas nacionais, no caso da Eucatex, têm, é algo assim que faz a diferença no mercado, né? Bom, Cris, vamos falar um pouco sobre os principais diferenciais entre o pintor de antigamente e o pintor atual, né? Como que era o pintor antigamente? Como você via? Eu sei que você não é tão das antigas que nem eu, sou bem mais velho que você. Comecei nesse mercado em 1990, então faz um tempão já. Mas como que você vê? Nós temos muitos pintores hoje que eu acho sensacional. Uma vez eu fiz uma entrevista com um pintor de 68 anos. Eu perguntei para ele assim, o senhor estava trabalhando antes de vir no treinamento? Eu estava. Eu falei, o senhor estava? Não, eu estava na escada, na laje, 68 anos, né? Fazendo, trabalhando, entregando, né? Como que a gente vê os pintores de antigamente, eles se integrando com os pintores atuais e como essa classe está dentro da evolução, né? Como que os pintores de antigamente, os pintores mais sêniores, que são mestres em pintura, estão evoluindo junto com os pintores mais garotos aí no mercado? Esse também é um grande desafio para nosso segmento, né? A maioria dos nossos profissionais aí são os sêniors, né? Então, os nossos sêniors, eles estão, sim, vindo junto com a gente, evoluindo. Eles abriram, né, a mente para essa mudança, né? Não é mais aquele pintor, né, o pé de chinelo, e sim o profissional de pintura. Então,
E ele já vem com essa consciência de preparação. Ele tem que ser um profissional e ele é um empresário, vamos dizer assim, né? Ele não é só... Isso também a gente preza muito, né? A gente dá o curso técnico, mas a gente tem que cuidar também desse profissional, né? Ele tem que estar ali com a cabeça boa, então ele tem que ter noção da empresa dele, que ele é um empreendedor, né? Ele mexe com pessoas, né? Ele tem a equipe dele, muitas vezes, né? Emprega. Então, esse profissional hoje, ele mudou, né? Ele não vai lá só para pintar. Ele vai lá para... Ele é um consultor, né? Né? Ele é um influencer. Ele ensina muito, Ele né? Os mais ensina, novos, né? ele Eu ensina. acho que o pintor sênior, né? Os sêniors, que são os professores, os mestres, eles têm muita paciência de ensinar. A gente percebe isso, que eles querem trazer a jovem guarda para o trabalho de pintura, né? A gente não vê muito a parte de hereditariedade na pintura, mas nós vemos que o pintor sênior tem muita paciência e muita vontade de ensinar o jovem, né? Porque ele é um mestre, né? Sim, né? O pessoal de pintura são, né? A gente fala que o Catex é simples, mas, né? É um pessoal simples também, né? É carente, né? De informação também, desse contato com a indústria. Então, nós somos muito bem recebidos também por eles. Por isso que eu gosto, né? O Felipe fala de pintor, que eu gosto. É muito bom mesmo, né? Você vê, é genuíno, na verdade, né? Essa troca de trabalho. É um trabalho, mas é uma parte boa. Eu falo que essa é a parte boa do trabalho, né? Se pudesse fazer só isso, chefe, mas a gente sabe que tem outras coisas, né? Tem umas planilhas, uns Acho que foi um controles. pedido, hein, Felipe? Tem os controles, mas assim... Eu sei desse desejo dela. Mas assim, é uma parte boa porque a gente vê mesmo a evolução deles, a vontade, né? A simplicidade. Uhum. Assim, é um profissional mesmo, né? Então, é diferente. Né? É diferente da pessoa de antes, da pessoa de hoje. Tem postura, Uhum. né? E esse desafio aí do jovem, sim, a gente conta também com os sêniores aí para multiplicar, né, essa informação, porque é uma profissão que está valorizada. Então, né, para incentivar também os jovens, né, a assumir. Quer ser pintor? Você pode ser bem-sucedido nessa carreira, né? Se você for, você tem que ter uma noção de empresa. Eu tive uma organização. experiência com um pintor jovem e pintor velho. Uhum. Né? Velho, né? Mas experiente. Sênior. Experiente, igual a gente aqui, né? Master. Mas experiente numa pintura de uma casa. A pessoa decidiu pintar com uma base C, que é uma tinta escura e que não tem muita cobertura, né? Uhum. E aí o dono da casa começou a reclamar que estava gastando muita tinta. Aí veio um pintor mais velho e falou assim, não, faz assim, ó. Ele pegou uma tinta branca, pegou uma xicrinha da tinta colorida, jogou ali na metade da lata, ficou uma cor parecida com aquela cor escura, um pouquinho mais clara. Claro. Falou, essa aqui é a primeira demão. Fez um fundo ali, né? Aí agora, fundo se para você cor com intensa. duas demãos dessa aqui, ó, vai cobrir, Resolveu. quer ver? E aí cobriu. Aí o jovem aprendeu. Então, eu acho que a experiência é Total. o segredo, né? Total. Total. Porque e tem, né, a parte jovem, esse negócio agora de influência, né, que eles adoram, essa parte tecnológica, né, que também ganha, bem remunerado também, né, a profissão ali do momento. Então, é diferente hoje, né, o pintor de antigamente, né? É mesmo. Eu curto muito essa turma, eu acho sensacional. Eu trabalho com eles há 36 anos e cada contato com cada um deles é uma experiência, é um aprendizado, são risadas e emoções muito variadas. É sensacional essa turma. Sim, e assim, também, né, a Célia comentou disso, eu lembrei também que eu estava numa feira uma vez e veio um engenheiro também, civil, comentar sobre aplicação de produto. E ele queria confirmar se o que o pintor tinha falado para ele se procedia.
Aí eu levei para o Felipão, lógico, que é o técnico, né? Para ver se estava certo. Entendeu? Então, assim, um engenheiro formado, engenheiro civil pintor sabe formado, e o pintor é que ensinou para ele ali na obra. É a experiência, né? Olha, foi bom entrar nessa conversa do engenheiro. Eu faço parte do Conselho Diretivo da Qualidade da Brafat. Uhum. E lá a gente vai tentar colocar no currículo do engenheiro uma atribuição de tinta. Porque o engenheiro sai sem saber nada. Uhum. Não só de tinta, impermeabilizante também. Então, o pintor, ele tem que ter na cabeça dele que ele sabe muito mais que o engenheiro, que o mestre de obras sabe muito mais que o engenheiro, porque não tem disciplina focada, específica. Então, assim, é um público diferenciado. Sim. E assim, e a especialização, né? Você falou do ralo invisível. Essa especialização também, ela nessa parte profissional em aplicação também tem ralos invisíveis, porque se você tiver especializado, preparado, saber aplicar o produto certo, com a ferramenta certa, preparar a superfície, né, ir lá desde o início, forrar. Primeiro você tem que começar pela forração, né? Sem bagunça, gente. Parede linda, mas o chão limpo, né? Porque senão nós também levamos xingo, né? Que a gente leva xingo pela ferramenta, a gente leva xingo pela sujeira. Nós não somos esquecidos, né? Nós não temos a etiqueta ali, né? Na roupa, mas às vezes fica lembrando. Então, essa preparação também, os nossos ralos invisíveis são retrabalho, né? Prejuízo. Porque é prejuízo para o profissional, prejuízo para a indústria, né? Para o consumidor. Então, vários fatores, né? Precisa se preparar são vários fatores e evitar também esse ralo invisível. São uns gargalos, né? Show. Cris. Regiane, vamos falar do nosso último tema da noite, né? Sobrou para você. Ai, ai, ai. Que Fecha aí com chave de ouro, hein? Me fala um pouco sobre documentos regulatórios. Qual a importância desses documentos? Isso é muito importante para você que está escutando aqui. Escuta a Regiane agora, que ela vai falar de documentação. Isso dentro da Eucatex é algo que é muito bem controlado. E é essa moça que faz esse controle aí. Fala um pouco sobre os documentos regulatórios. E um outro ponto muito importante. Qual que é a essência da importância também do controle prévio de matérias-primas? Eu acho que são 2 pontos importantes para a gente fechar com chave de ouro o Entre Demãos, Elas em Cores de hoje. Bom, na verdade, assim, se a gente pensasse numa sequência de acontecimentos, a primeira coisa que acontece é a gente avaliar essa matéria-prima, né? Antes de eu pensar nos meus documentos regulatórios, eu fazer essa avaliação da matéria-prima, verificando se ela vai impactar no nosso produto, se ela vai trazer alguma condição de segurança química ou para a saúde, né, dos aplicadores. Então, o primeiro ponto seria isso, que é fazer essa verificação. Posterior a isso, a gente segue com o desenvolvimento do produto. Então, aí, depois desse produto desenvolvido, já está tudo lindo, testado, tem qualidade, aí vamos para os documentos. Então, a gente tem um documento chamado FDS. O que significa isso? É ficha de dados de segurança. Segurança para quem? Para quem está utilizando o produto. Então, para você, pintor, que vai utilizar o produto, pega esse documento, verifica se realmente esse produto ele é confiável, né? Vocês podem trabalhar com várias marcas, mas avaliem esse documento dessas marcas que vocês estão pegando. Façam essa comparação para ver se os produtos que estão no mercado têm qualidade, mas também são bons, né? Não vão afetar... São seguros, isso. Obrigada, Cris. São seguros, né, para a saúde de vocês. Então, a gente elabora esse documento de acordo com as matérias-primas, né, que estão dentro da formulação do produto.
E aí, a gente também tem outros documentos que são o boletim técnico, né, que traz informações importantíssimas também para o pintor, que é a aplicação do produto, né? A Cris estava aqui falando que é super importante eles saberem como fazer essa aplicação do produto. Então, no boletim técnico, você encontra essa informação também. A gente também tem documentações voltadas para transporte desse produto. Então, quem compra esse produto tem que saber, por exemplo, se ele é um produto perigoso para o transporte ou se ele não é perigoso para o transporte, né? Que é a chamada ficha de emergência. Hoje, no Brasil, não é obrigatório o uso, mas a Eucatex mantém esse documento, porque ele é importante numa situação que envolva um acidente, alguma coisa. Esse documento ele vai estar disponível, né, para facilitar a vida do policial que vai chegar lá, do socorrista. Então, assim, a gente tem toda essa parte regulatória que a gente chama, pensando nas pessoas que vão utilizar esses produtos, né? Então, a gente é um regulatório humano, vamos chamar assim. Bom, Eu acho que a Regiane já falou isso, mas o desenvolvimento de produto, ele só utiliza uma matéria-prima se a Regiane faz essa avaliação e nos permite utilizá-la. Que ela não vai fazer mal para a saúde, ela não vai fazer mal para os rios, mares, se acontecer algum acidente. Então, o primeiro passo é, sim, desenvolver a matéria-prima fora do país ou em fornecedores estratégicos. Essa matéria é feita uma avaliação aprofundada pela equipe da Regiane por ela fala assim, olha, Célia, essa não dá. E, às vezes, é inusitado, mas o formulador entra na minha sala e fala assim, Regiane proibiu. Revoltado. Me perdoem, mas eu preciso. Aí eu falo, peraí que eu vou falar com ela. Aí eu vou lá, proibiu, né, Regiane? Ela falou, proibiu por causa disso. Beleza, tá certo. Tá proibido, tá proibido. Aí eu vou lá, então, não dá. Então isso é muito importante pra gente. Mas Ótimo. é pensando em vocês, tá? Vocês que utilizam isso, é pensando em vocês que eu proíbo mesmo. Boa, Rê. Meninas, chegamos ao final do nosso Entre Demãos do Elas em Cores. Foi muito top. Nós falamos aqui por mais de 2 horas. Vocês acreditam que nós passamos 2 horas? Eu acho que eu falo demais. 2 horas nós falamos aqui. Olha quanto assunto legal a gente falou, como vocês estavam soltas aí, vocês falaram bastante. Eu queria agradecer a presença, Cris, Regiane, Celinha. Obrigado pela presença de vocês. E eu queria deixar 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto para cada uma de vocês dar o recado de vocês e se despedirem do nosso público. Foi um prazer estar aqui. Quando o Filipão me convidou, ele demorou para convidar, tá? Ah, pronto. Demorou. Pronto. Demorei. Mentira. Eu sou tímida, não parece, mas eu sou. Mas assim, eu adorei participar desse podcast, principalmente que o Filipão me avisou que é para o Clube dos Pintores, que é para esse pessoal seletivo. Fiquei muito feliz e eu acho que eu vou participar de outros. Eu já peguei o gosto. Bom, eu queria agradecer, né, por estar aqui, por ter essa oportunidade para passar, né, para o pessoal a importância que tem a sustentabilidade e também a área regulatória, né, dentro de uma empresa. E isso tudo envolve pessoas, né? A gente não está falando de máquinas, a gente está falando de pessoas. E então eu gostaria, né, de agradecer vocês pela oportunidade e a Eucatex também por trabalhar assim de uma forma tão em conjunto, sabe, pensando da mesma forma. É como se fosse uma engrenagem. Então a gente tem a vontade e a Eucatex permite com que a gente faça isso acontecer. Então é o meu agradecimento. Eu agradeço também. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver aí como que vai ser o resultado, né? Dessa conversa longa. Foi top. Dessa conversa longa aí. Tem muita coisa ainda para falar, né? O pessoal fala que eu falo demais. Pena que acabou o tempo aí, mais de 2 horas. Ele falou que a gente ficou aqui falando. Mas tinha muita coisa ainda, né? É muito legal esse mundo, falar do mundo que a gente vive ali, né? Então, por isso que fluiu bem, porque é o nosso dia a dia,
né? A gente vive, a maior parte do nosso tempo está ali, né? Então, vamos dizer que nossa família está aqui, né? É uma parte, lógico que a gente tem os pimpolhos em casa, eu também tenho o meu, mas foi uma honra estar aqui com você, Felipe, que é o meu chefe, já falei, minha diretora, Célia, a Rê, super parceira, e a Rê, ela é brava mesmo. Não, gente. Mas a gente entende, o trabalho dela não é legal igual o meu. Ainda bem que ela está aqui. Mas estava aí, obrigado. Obrigado, meninas, mais uma vez. Bom, pessoal, chegamos ao fim do Entre Demãos. Hoje, o evento só com elas, né? O Elas em Cores, só os copos cor-de-rosa aqui. Obrigado por você ter assistido até o final nosso podcast. E olha, segue a gente nas redes sociais, curte a gente, compartilha, comenta. A Eucatex está aqui para ficar junto com você. A gente vai mais longe para estar mais perto de você. Obrigado, até a próxima. A gente se vê no próximo Entre Demãos. Tchau, pessoal. Tchau.